Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Alegria de estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite. Como dissemos pela manhã, uma noite bem especial para nós, metodistas, aqui em Pirassununga. Por nos lembrarmos, e celebrarmos mais um ano de aniversário da nossa igreja, 134 anos mais precisamente. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de falar com alguns irmãos que já estão aqui há um pouco mais de... Não, metade não dá, ninguém está na metade. Um pouco menos da metade, E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, tem nos guardado. E por isso estamos alegres de estar aqui. Nós que, nesse momento, temos a oportunidade de conduzir a missão aqui nesta igreja. Tantos já passaram por aqui, os que iniciaram a obra, os que caminharam com esses que a iniciaram, alguns que já não estão conosco, outros que não podem vir, e nós que estamos aqui. Nós nos lembramos de todos eles, agradecemos a Deus por tudo aquilo que eles fizeram e pedimos que Deus nos conceda sabedoria, energia, disposição para continuar essa missão aqui. Glória a Deus, porque nós temos tido essa oportunidade. Eu gostaria de orar ao Senhor nessa noite, para que juntos nós possamos clamar pela presença dEle aqui. Muito mais importante do que simplesmente celebrarmos uma data, estamos aqui para prestar um culto a Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Sei que há muita alegria no nosso meio, vontade de celebrar, de cantar, mas acima de tudo temos que nos lembrar por que estamos aqui. Para adorar a esse Deus que proporcionou a nós todo esse tempo como igreja. Para louvá-lo, engrandecer o seu nome, dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito no nosso meio. Vamos orar mesmo assentados? Deus, Pai de misericórdia e de amor, queremos Te render graças nessa noite, nos recordando, ó Deus, de tudo aquilo que dissemos aqui, das pessoas, das atividades, dos desafios, das missões cumpridas, do choro, da alegria, de tantas coisas que temos passado como família da fé. Deus, obrigado por esta família que o Senhor deu a cada um de nós, pela oportunidade, Deus, que temos de congregar aqui neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito diferença no nosso meio, tem movido, ó Deus, pessoas, tem transformado vidas, e nós somos Teus instrumentos aqui, Pai. Tudo o que queremos, ó Deus, e que temos clamado a Ti, é que o Senhor faça algo novo, algo transformador, sempre algo renovador, mas que acima de tudo, ó Deus, continue nos fortalecendo, para que no nosso meio, ó Deus, mesmo que haja muitos desafios, que hajam situações difíceis para enfrentar, que nós tenhamos a plena convicção de que não estamos sós. Esta obra é Tua, Pai, nós somos aqui apenas aqueles que o Senhor tem usado para conduzir a Tua missão. Mas, ó Deus, diminua-nos sempre na Tua presença, afasta de nós toda vaidade, afasta de nós toda soberba, porque nós não somos nada diante de Ti, Pai. Se fôssemos olhar para dentro de nós, nem aqui estaríamos. Mas o Senhor é maravilhoso, amoroso, misericordioso e tem usado as nossas vidas. Obrigado, Deus, por isso. Queremos Te render graças nessa noite, pela Tua presença, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e tem nos sustentado. Continua, Deus, conosco. Recebe este culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Recebe a nossa gratidão de coração, ó Deus, por tudo isso que temos aqui falado nesses dias, por tudo que tem sido feito neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, agradecemos pelas vidas dos que aqui estão, daqueles que têm se disposto, ó Deus, a estar aqui, a pagar o preço, ó Deus, de Te servir neste lugar. Nós temos sido abençoados imensamente pelo Senhor e por isso Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero chamar os juniores e joias para vir aqui na frente, por favor. Eles têm uma mensagem para vocês também. Emily primeiro. Emily, Cadu, do lado da Emily, Cadu. Theo, Anne, Arthur, lá Arthur e Pedro. Lá. Do lado da...
2 Timóteo 3,16. Toda a escrita é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Salmo 119:11. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês podem ir lá, vocês vão cantar. E agora eu quero convidar os cordeirinhos. Vocês vão ali em cima, a gente vai cantar, tá bom? Juniores. Ali. As crianças vão louvar nesse momento. Ó, espera ali um pouquinho. As crianças vão louvar. E eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, para que a gente possa fazer isso junto com elas. A música é provavelmente conhecida, ainda que tenha sido regravada. Acredito que os mais jovens a conhecem também, né, os que são jovens há mais tempo, que é aquela: leia a Bíblia e faça a oração. Eu acredito que todo mundo aqui conhece. Esses pequenos que estão aqui vão fazer a coreografia. Vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer junto com eles, se não, tudo bem. Só vamos cantar juntos para louvar o nosso Deus. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. A Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer, crescer, crescer. É com muita alegria que preparamos essa apresentação. E o Ministério Infantil, durante esse tempo, a montagem do Ministério Infantil, a dificuldade da presença das crianças neste lugar, foi construtivo. Mas é gratificante estar aqui hoje, porque tudo isso que vocês viram hoje é resposta de oração. É porque Deus estava conosco, Deus estava trabalhando nas nossas vidas. Deus, Ele fez com que eu, Vaniele, crescesse. Larissa crescesse. Priscila, Tiago,
entrou recentemente no Ministério Infantil, como ele está sendo vida para o Ministério Infantil. Clarice e todos os apoiadores do Ministério Infantil. Eu quero compartilhar uma palavra que tenho colocado como sementinha no coração dessas crianças. Porque o objetivo do Ministério Infantil é ser semeador. Nós somos só semeadores. Quem cuida, quem alimenta é a igreja, é o pastor, é a oração, é o crescimento. Eles trouxeram isso em música. Se a gente quiser crescer, nós temos que orar, temos que aprender a palavra. E no Salmo 121, diz que Deus é o nosso protetor. Lá diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra. Ele é o nosso protetor. Ele não permitirá, crianças, nunca, que os seus pés vacilem. Crianças, Deus estará a cada passo que vocês derem na vida de vocês. Essa semente que vocês estão aprendendo agora, Ele estará ao lado de vocês. É certo que Ele não dorme e Ele guarda Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia, o dia não lhe fará mal ao sol, e nem de noite à lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que privilégio essas crianças estarem aqui neste lugar especial. O Ministério Infantil e todas essas crianças têm gratidão pela primeira pessoa que colocou um tijolinho neste lugar. Se isso não tivesse acontecido, não estaríamos aqui. E nós, como professores, como Ministério Infantil, temos o amor a Deus, por ajudar essas crianças e trazer a palavra a cada dia, para que elas possam, no futuro, também serem semeadores. Nós agradecemos a igreja, o como é importante todas as pessoas dessa igreja para essas crianças. O crescimento delas depende do pai, da mãe, depende de um irmão que nos ajuda na cozinha, porque elas têm fome também, muita fome. Nós precisamos do louvor, do Dudu, que nos ajuda a fazer um vídeo. Gente, cada um de vocês é importante para o Ministério Infantil. E essa palavra, todas as crianças têm como gratidão a essa igreja. Ao pastor Levi, muito obrigada, pastor Levi, por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje. E que sempre nós enfatizamos na vida da igreja a proteção e tudo o que elas vão decidir no dia a dia da vida delas. Isso é muito importante. Quando nós estamos aqui neste lugar especial, elas vão aprendendo a se conduzirem lá no mundo, fora dos nossos olhos. Quando elas têm essa certeza, nada vão atingi-las, porque elas vão lembrar o que elas aprenderam aqui. Basta nós, como igreja, como pais, mães, tios, avós, estarmos junto com elas e fortalecer esse ministério. E isso nós vamos deixar no coração de vocês. Parabéns, igreja. 134 anos. Leia a Bíblia e faça a oração. Se você quiser crescer. Quem quer crescer aí, levante a mão. É um excelente dia para a gente começar ou dar manutenção a essa dinâmica que está embutida a nossa fé. A nossa fé tem esse propósito de ser exercitada na leitura das Sagradas Escrituras e orar sobre ela. Ore sobre ela, nunca sem ela, como as crianças nos ensinam. E elas nos ensinaram também o quanto nós devemos ser famintos, né?
fome e sede de justiça, porque elas são curiosas, elas querem saber, elas perguntam, elas se interessam, elas são apaixonadas. Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Que isso também seja a memória desse tempo que nós estamos comemorando, 134 anos. E para tal, eu queria que você abrisse a palavra de Deus para pensarmos sobre o que é a igreja, qual é o fundamento dela, por que nós estamos comemorando o aniversário da igreja, qual é a importância disso, por que guardarmos na memória esse tempo tão precioso. Já é precioso pelo fato histórico, né? 1889 é a data da proclamação da República. Saímos do imperialismo, saímos da condição de uma nação escravocrata, a única no mundo naquele tempo, e passamos para um Estado democrático de direito. Novos ventos estavam soprando sobre o Brasil, e em Pirassununga também. Nascia aqui um trabalho missionário, uma igreja constituidamente evangélica, reformista. E para isso eu queria pensar com você sobre as bases da igreja, que está lá no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13. O idealizador da igreja foi o nosso Senhor. Deus nos deu o seu Filho Jesus para nos salvar. E o Senhor Jesus nos deu a igreja para que pudéssemos comungar. Olha que coisa. E a igreja nasce de uma provocação de Jesus sobre quem ele era para o público daquela época, quem ele era para os discípulos. E eu queria ler isso com você, porque é tão precioso. Aqui é o selo da igreja, a marca da igreja. Por isso que é muito pertinente, muito adequado pensarmos nisso. É claro que 2 Crônicas 7,14 fala da inauguração do Templo de Salomão. Mas aqui é a igreja, constituída como a de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que perseverava na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Mas como começou? Começou do coração do nosso Senhor Jesus. E de um diálogo, de uma pergunta que o Senhor faz aos discípulos. Eu queria que você não perdesse isso, porque isso é absolutamente essencial, porque é a pedra angular da igreja, que não é Pedro. Pedro não foi o primeiro Papa. Se quisermos adotarmos um Papa, só tivemos um, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus. Ele é a pedra angular. E ele disse, sobre essa visão, edificarei a minha igreja. Olha que coisa interessante. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nossa! E tudo aquilo que vocês ligarem aqui será ligado no céu. Olha! E tudo aquilo que vocês também desligarem aqui será autenticado, chancelado pelo nosso Senhor lá nos céus. Esse é o texto que nós vamos ler, que eu queria que você tivesse toda a atenção, porque é um texto célebre. A partir do verso 13 do capítulo 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou, questionou, perguntou. O Senhor é provocativo também.
e que o Senhor te provoque nesta noite. Interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha que pergunta. Parafraseando, traduzindo, galera, numa conversa intimista, o que as pessoas dizem quem eu sou? Aí o pessoal começou a se coçar, né? Caramba, que pergunta difícil, pergunta filosófica. E agora? Olha que os discípulos responderam, verso 14, responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus fez um silêncio. Jesus deu um calado como resposta. São profetas notáveis. Na sequência, Elias, Jeremias e João Batista. Mas Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas aquele que faz, aquele que abençoa, aquele que nos livra das nossas encrencas, aquele que traz a resposta certa na hora da angústia. O Senhor é muito mais. E o Senhor se constrangeu, ficou calado, e transferiu a pergunta para os discípulos. Verso 15: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Simão, aquele que a gente tem como atrapalhado, inusitado, precipitado, inquieto, obstinado, por vezes mete os pés pelas mãos, mas sensível, amante do Senhor. E aí, com essa extrema sensibilidade, os céus se abrem, fala com ele. E o verso 16 é a grande revelação de quem verdadeiramente é o nosso Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus, o Messias que veio do céu para me salvar. É isso que ele estava dizendo. Tu és o rosto visível do Deus de toda a glória. Tu és aquele que veio para me salvar, porque eu sou pecador. O Senhor ficou encantado com ele. Ficou admirado com a resposta de Pedro. Não podia ser dele, mas uma grande revelação a ele. E isso me fala o quanto que a igreja precisa estar aberta, atenta àquilo que Deus quer falar, porque Ele sempre está falando conosco. Sempre. Do início ao fim. Ele sempre fala. Por vezes nós que não ouvimos. E Pedro estava sensível. Verso 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és agora Pedro, e sobre esta pedra, no original quer dizer, sobre esta visão, sobre essa consciência, sobre esse discernimento, sobre essa sensibilidade, edificarei a minha igreja. Igreja é isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Queridos, igreja é um lugar de proteção. Não é um lugar religioso. É um lugar onde todas as sortes de bênçãos espirituais se derramam sobre a tua vida e sobre a tua família. Mas o diabo não pode atuar aqui. Ele não entra aqui. Ele não ingere nesse lugar. Ali ele é barrado. Aqui ele não entra. Você está protegido. Você pode dizer amém? Você é tua casa. Você e teus amores. Por isso valorize esse lugar. Nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Porque no mundo, a batalha é cruel. A administração, a gestão é do diabo. Mas aqui, o Senhor criou um lugar para que pudéssemos ser protegidos. Nós temos um guarda-chuva. O inferno não pode ingerir. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Mas não é só proteção. Aqui você é abençoado. Porque tudo aquilo que nesse ajuntamento santo que estamos fazendo em comemoração de 134 anos dessa igreja, queridos, em nome dele, tudo aquilo que ligarmos aqui, ele autentica lá nos céus. Ele vai legitimando, carimbando, está aprovado, em nome dele, tudo podemos. Em nome dele, tudo podemos. Porque ele é poderoso para fazer muito mais a tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. O reino de Deus não está mais lá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Porque um dia nós reconhecemos, confessamos, adoramos o nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Mas também é um lugar onde nós podemos desfazer todas as misérias, todas as mazelas, tudo aquilo que é contra nós. Toda desavença que o diabo possa fazer, o Senhor está dizendo, olha, o diabo pode te atacar, o diabo pode lançar suas setas malignas, mas tudo aquilo que na igreja, nesse ajuntamento santo, a igreja desligar, em nome de Jesus, será desligado nos céus. Nós estamos protegidos, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. E eu agora me lembrei há pouco, de um trecho lá em Provérbios 22, 28. Esse texto fala sobre a história, sobre a memória. Por que nós estamos celebrando, comemorando, fazendo festa? Porque nós não podemos remover os marcos antigos que os nossos pais fundaram nesse lugar. Quantas pessoas contribuíram, passaram, serviram a Deus nesse lugar? E o texto está dizendo assim: não remova os marcos antigos que fizeram os teus pais. Eu tenho minha família, estou com minha esposa, meu cunhado, minha cunhada. Eu não tenho como não lembrar daquela que eu gostaria de ter conhecido, que é a minha sogra.
Eu ouço tão bem dela, até hoje. Da Cleide, dos meus outros cunhados, da Claudete, da minha esposa, de uma avó que passou por aqui também. Então nós temos histórias nesse lugar. E eu quero estar inserido na história desse lugar. Cheguei depois, mas me sinto incluído. E quero louvar a Deus por esse tempo tão extraordinário. E queria deixar essa palavra da fundamentalidade do amor de Jesus, que inaugura a sua igreja, sobre a consciência de que Ele não é apenas aquele que faz, mas aquele que é conosco. Ele não é apenas um profeta. Ele é o nosso Deus Emanuel. Ele é o nosso Salvador. Ele foi aquele que nos tirou do corredor da morte para morrer em nosso lugar, para vivermos a sua vida. Você está livre para comemorar o aniversário de 134 anos da igreja dele, porque ele morreu em teu lugar. E morreu em teu lugar para hoje te abençoar. E nada mais propício, nada mais adequado do que esse tempo que se eterniza para abençoarmos as famílias. E nós queremos agora que você fique de pé. Eu vou pedir, mesmo que você faça uma bagunça santa, você fique perto da sua família. Vamos agora aninhar irmãos, filhos. Fique junto com os seus. São os clãs, são as tribos. Fazendo alusão à história do Senhor. Não remova os marcos antigos. O Senhor se encanta com isso, se alegra com isso. E nós queremos impetrar a bênção sobre as famílias. E dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós estamos fazendo? Levantando um memorial a Ele. Senhor, Tu não és apenas um profeta. Tu não és apenas aquele que faz, mas Tu és tudo na minha vida. Tu és o eu sou. E isso me basta. A Tua graça me basta. E nessa noite eu quero priorizar o Teu ser, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E quando nós tivermos essa consciência de que Ele é o Cristo, o Messias que veio do céu para nos salvar, muito mais do que para nos abençoar, o Filho do Deus vivo, a igreja se estabelece. E a igreja se torna relevante. E a igreja vai influenciando a sociedade onde ela está inserida. É para isso que fomos chamados. Para que você seja abençoado por Ele. Não por um profeta. Muito mais do que isso. Mas pelo Cristo, o Filho do Deus vivo, que te abençoa de geração em geração, independente de quem você seja, porque Pedro nos representa, porque nós somos atrapalhados, nós somos pecadores, nós colocamos os pés pelas mãos, mas mesmo assim Ele não desiste de nós. Feche os teus olhos e receba a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Visita-nos, Senhor, com essa revelação. Tu és muito mais do que uma prestação de serviços de ordem espiritual. Tu és um Deus indispensável no nosso viver, que dá sentido e propósito à nossa pobre existência, porque somos miseráveis pecadores. Obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela comemoração dessa data tão expressiva, 134 anos da tua igreja. E que muitas e muitas primaveras venham para que a igreja cresça. Senhor, que possamos ler a Bíblia, fazer oração, para que possamos crescer. E que, Senhor, essa igreja possa cair na graça do povo pirassununguense, para que autenticamente nos veja como um povo teu, eleito pelo Senhor, rendido aos teus pés, que vai reconhecer sempre, confessando que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero abençoar como ministro do Evangelho, pastor separado para a obra do Senhor, abençoando as famílias aqui representadas, os amores agrupados, e aqueles também, Senhor, com que a nossa memória está visitando, lembrando, nós alcançamos pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos dê a paz. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho, a virtude, o consolo, o brilho, as consolações do Espírito, seja contigo e com todo o povo de Israel, de Deus, espalhado pela terra, não apenas agora, mas de geração em geração, pelos séculos e pelos séculos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja diga... Amém. Feliz aniversário, igreja de Pirassununga Metodista em Pirassununga. Vamos aplaudir o Senhor? 134 anos. Amém. Nós, pela manhã e agora à noite, nós falamos muito sobre história, né? Acredito que se nós perguntássemos para cada um de vocês... Alguém teria alguma história interessante para falar daquilo que viveu aqui na igreja e abençoar a vida de alguém? Mas essa igreja hoje está aqui reunida porque você um dia foi separado e escolhido por Deus para estar aqui. Para aqui formar o corpo de Cristo, não somente a igreja metodista, mas parte do corpo de Cristo neste lugar. E a gente já se reuniu um tempinho como família, mas eu quero que você olhe ao seu redor. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, que está atrás de você, e veja a importância dele, o valor que ele tem para esta igreja, o valor que ele tem para Deus, porque Deus escolheu a cada um de nós para estarmos aqui antes mesmo de nós termos conhecido a Ele. Ele já tinha algo preparado. E nós vamos cantar um cântico que diz que nós formamos uma aliança no Senhor. E neste momento aproveite para dar um abraço no seu irmão, para celebrar esse tempo histórico, porque 134 anos tem muita história na vida de cada um aqui presente. Aproveite esse tempo enquanto nós cantamos, dê um abraço no seu irmão e comemore a presença dele aqui, vivendo uma vida com o Senhor. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ó Pai, obrigada por este tempo em que nós podemos, ó Deus, estar na Tua presença, ó Pai, Te louvando, engrandecendo o Teu nome, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o centro desta igreja e que por isso estamos aqui estabelecidos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por este tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de festa. Até 9 horas eu tenho tempo para falar sossegado, eu sei que... Irmãos, falar depois de todo mundo é difícil, porque eles já falaram tudo que eu tinha que falar. Mas eu gostaria de apenas externar a minha gratidão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria insistir com vocês, vocês são importantes neste lugar. Vocês precisam acreditar que vocês são importantes. Sabe por quê? Não espere que o pastor ache vocês importantes, que alguém diga que você é importante. Creia somente que você é importante. Seja um intercessor, seja um cooperador, seja membro desse corpo. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela liderança da igreja. Eu louvo a Deus porque a gente tem tido a oportunidade de caminhar juntos e apesar de todas as lutas, dificuldades que temos passado, o Senhor tem nos abençoado. Eu tinha preparado uma palavra, base em Samuel, que diz: até aqui o Senhor nos abençoou, mas aí falaram esse texto, aí eu perdi a graça, falei, agora tem que arrumar um outro aqui de última hora aqui. Mas eu louvo a Deus também por aqueles que gostariam de estar aqui e por motivo de saúde, ou até mesmo pela debilidade física, não puderam estar. E eu gostaria eu sei que é difícil para ver aí, está muito claro, e talvez a gente tenha esquecido de alguns,
Mas nós temos aí, irmão Orlando, nós temos a irmã Leonor, irmão Aparecido, Milton, Cida, Dona Vilma. E nós estávamos também falando com o Du, são pessoas que, apesar de não participar com a gente, são intercessores, são pessoas que ainda contribuem com seus dízimos, suas ofertas. E eu, com o Du, tínhamos falado também da irmã Odila. Eu não sei como foi a participação, mas até hoje ela é uma pessoa que contribui financeiramente, né, Du? Até hoje ela faz isso com tanto carinho. São pessoas que não puderam estar conosco, mas pessoas que continuam fazendo parte da nossa comunidade. Elas foram muito importantes na construção da história desta igreja. E elas continuam sendo importantes na história dessa igreja. Essas pessoas fazem parte, são pessoas amadas, e que nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. Mas eu louvo a Deus também por aquelas que foram voltar para a casa do Pai. Pessoas que passaram por aqui e já partiram, estão junto de Deus. Pessoas que amaram este lugar, pessoas que acreditaram na obra de Deus nessa cidade, pessoas que tiveram relevância. A Vaniele falou uma coisa interessante, cada tijolinho colocado aqui. Pois é, quantas pessoas. Eu estava olhando ali a carinha do irmão Aparecido, eu sei dele, é um dos que andou colocando tijolo para fora na construção. Talvez a gente não viu e talvez possa até achar isso insignificante, ou quem sabe até porque possa ter pago o dia, sei lá, qualquer coisa, mas eles foram tão importantes. O que temos é porque pessoas amaram este lugar. E sabe por que eu estou dizendo que vocês devem se sentir importante aqui? Porque se vocês fizerem, ou se nós fizermos o que essas pessoas fizeram, a igreja vai continuar. Se nós continuarmos lendo a Bíblia e fazendo oração, a igreja vai continuar. Porque quando eu leio a Bíblia e oro, a Bíblia me desafia a ser um crente ativo, me desafia a ser uma pessoa útil. Não me faz apenas uma prótese no corpo, mas um membro do corpo, que sofre junto, que alegra junto, que faz parte, que convive o dia a dia. Nós passamos um tempo de pandemia. Como foi difícil. Eu ouvi tantas pessoas me dizendo assim, não, a igreja vai fechar. Teve uma pessoa que foi categórica, falou assim, não, a igreja vai fechar. Como se a igreja fosse uma instituição humana, como se a igreja dependesse apenas do dízimo, do dinheiro dela, como se a igreja dependesse apenas de recursos humanos. Nós ouvimos uma palavra aqui, que diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é do Senhor. Não é o seu dinheiro que sustenta. O que sustenta é lendo a Bíblia e fazendo oração. A gente vai ficar com essa mensagem, eu quero que vocês voltem com ela para casa. O que sustenta é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós passamos uma temporada, eu confesso para vocês, o período de pandemia, para quem esteve aqui, o Du foi um companheiro teimoso. O Du não desistiu de me amar e amar a obra, por isso eu me lembro que nós resolvemos fazer as primeiras gravações. Gente, o Walter só faltou, não sei o que fazer, que dava certo o som. Como foi difícil a gente aprender. Aos poucos Deus foi trazendo outras pessoas. E eu não posso deixar aqui de lembrar de uma família que foi muito importante, que ama essa igreja e que nós amamos também, que é o Lubick com a Paloma. No tempo da pandemia, eles abraçaram a obra, eles pagaram um preço, sacrificaram a família, o tempo, mas eles amaram. Eles estão servindo a Deus na igreja metodista em Vila Velha.
mas eles fazem parte, eles têm feito parte do nosso devocional, eles amam esta comunidade, nós os amamos, como eles foram importantes. Por isso eu quero que você pense assim, se amanhã por algum motivo você não puder participar aqui, as pessoas terão saudades de você? As pessoas vão lembrar de você e falar assim, puxa, como ele foi importante. Eu quero que você saiba disso, você é importante. Por isso, faça por merecer isso. Não porque o outro falou que você é importante, mas você mesmo se fez importante ali, a tua cooperação, a tua participação. E para não passar em branco só com a minha conversa. Então eu quero deixar uma palavra, já que a minha palavra já foi dita aqui, eu quero dizer a palavra. O Salmo 126 diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Talvez a gente não veja isso de uma forma tão palpável, porque nem sempre os milagres de Deus a gente consegue vê-los assim. Mas na construção do dia a dia, na vida de cada um, na vida das nossas crianças, talvez a gente nem veja. Mas o salmista continua dizendo, olha o que ele vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, Deus tem nos abençoado. Mesmo que as nossas atividades muitas vezes são feitas com bastante dificuldades. Venha orar na terça-feira para você ver que enorme grupo que a gente tem. Mas nós não desistimos de orar. A gente não abre mão de dizer para Deus, Deus, a gente depende do Senhor. Venha participar da reunião da quinta-feira. A quantidade de mulheres que tem. Se você vier, você vai ver como que você vai se sentir motivado a orar. O quanto que você é valiosa na quinta-feira. Se você vier, você fala, Deus, eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso ser útil. Venha na escola dominical. Você vai ver quanto aprendizado, quanta coisa boa. E quando você vem ao culto, você sabe que Deus sempre tem uma palavra. Mesmo com dificuldades, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Certamente aqueles que passaram ou começaram aqui. Você sabe que a história dessa igreja começou nas casas. Não era nem metodistas, era um grupo de luteranos. A igreja não tem nem igreja luterana, mas permitiu que a igreja metodista pudesse existir através deles. Porque eles não tinham uma visão de denominação, tinham uma visão de reino. Por isso permitiu que outras denominações pudessem ser instituídas aqui, constituídas aqui. E nós fomos frutos disso. Certamente essas pessoas disseram, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se nós colhemos hoje, alguém semeou, mesmo com dificuldades. E eu quero desafiar você a continuar semeando. Leia a Bíblia, faça oração e semeie uma semente boa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por aqueles que passaram por aqui e tiveram que ser transferidos para outros lugares, mas quantas pessoas foram abençoadas, quantas ouviram da palavra, quantos encontraram cura para a alma, perdão, quantos encontraram Jesus Cristo, quantos foram salvos. 134 anos é tempo. Quantas vidas. Conversando hoje com a irmã Zezé está aqui na igreja desde quando ela começou. E ela falou para mim assim, pastor, o Fernando também já estava aqui. Chegou depois, mas o Fernando também estava aqui. Não, mas é o Fernando dela. É porque se a Zezé estava lá, o Fernando também veio. Ela disse para mim assim, pastor, cada banco desse representa uma família. Fizeram uma campanha para que cada família desse um banco. Então dá para você olhar e
observar quantas famílias fizeram parte deste lugar. Estas pessoas que passaram por aqui, ainda que com lágrimas, semearam. Se nós colhemos, estamos bem acomodados, porque usufruímos da semente boa que alguém semeou e acreditou. Mas a história nossa não acaba aqui. Nós queremos que ela continue. Precisamos continuar semeando, mesmo que com dificuldades. Venha orar com a gente na terça-feira. Venha caminhar com as mulheres na quinta-feira. Venha na escola dominical. Venha no culto, traga alguém, fala de alguém, testemunhe, diga que nós existimos aqui, para o louvor da glória de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos continuar semeando. A semente é boa, a semente é certa, ela vai brotar, vai gerar muitos frutos para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? A esse Deus, o Senhor da igreja, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados, nós vamos encerrar o culto. E eu quero convidar vocês para, após o culto, nós vamos no salão. Gentilmente, não é? Nos foi oferecido um delicioso bolo. E você já sabe quem é que nos ofereceu, né? E eu quero que vocês valorizem esse momento de comunhão. Vamos continuar esse tempo de conversa. Vamos estar juntos ali no salão, celebrando. Vamos cantar parabéns lá, né? Vamos cantar parabéns lá. Então, 134 anos não é pouca coisa. Merece lá assim um bolo e um momento de comunhão lá. E você é nosso convidado. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela existência de vocês, pela participação de vocês. Muito obrigado por vocês serem teimosos. Continue sendo teimoso. Fala, Deus, eu não abro mão. Talvez você possa achar assim, eu sou meio fraco na fé. Olha, acha o que você quiser achar, mas não abra a mão. Acredite que você tem valor, você é importante neste lugar. Amém? Eu fiquei feliz hoje o desafio do qual de todos virem bonitos assim, entendeu? O Fernando com o Zecão, que não quis ver, o problema é deles, mas nós viemos numa belezura só. Depois você dá uma olhada para você ver o Tiago, Pedrão. Eu nem vou falar do Dudu. Nem vou falar do Dudu. Que coisa bonita, que belezura pura. Pois é, mas é dia de celebração, dia de alegria, dia de festa. Nós não celebramos por causa da construção, sim, por aqueles que investiram nisso, mas por causa das vidas que por aqui passaram, acreditaram, e nós estamos usufruindo disso. Se nós fizermos o mesmo, aqueles que virão depois de nós vão usufruir, vão se alegrar e vão aproveitar. Amém? Mas o que nós queremos é que muitos frutos dê aqui, muitas vidas conheçam o Evangelho de Jesus e possa ser salvo pelo poder do Evangelho. Essa é a razão da igreja existir. Amém? Coloca a tua vida diante de Deus, coloca a tua família diante de Deus, coloca a nossa igreja diante de Deus. Fala, Deus, que coisa boa fazer parte dessa comunidade. Uma comunidade pequena, mas onde temos sido desafiados a amar, a caminhar juntos. Apesar das nossas fragilidades, nós temos tido a alegria de estar juntos, para o louvor da glória de Deus. Apresente a tua vida a Deus, tua semana a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. A nossa adoração, nosso louvor é ao Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor e toda adoração. Nós exaltamos o nome do Senhor na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da igreja. A igreja foi instituída por ti mesmo, pelo poder do Senhor. E a igreja é sustentada pelo poder do Senhor. Por isso, Pai, queremos pedir que o Senhor ministre o teu Espírito Santo sobre a vida da tua igreja, para que o teu Espírito possa gerar vida, possa gerar alegria, disposição, compromisso, comprometimento com a obra, para que dons, talentos, recursos sejam oferecidos, como aqueles que passaram por aqui, que colocaram tudo que tinha, tudo que possuía, para que a obra pudesse continuar.
Que nós possamos olhar dessa forma, Pai. Capacita-nos a amar a Tua obra neste lugar. Faz de nós uma comunidade relevante, para que a cidade possa ser abençoada por nós, que nós sejamos intercessores da nossa cidade, que nós tenhamos ousadia de colocar na brecha da nossa cidade, que nós possamos ser uma voz profética na cidade, que nós possamos testemunhar o Teu nome nesta cidade. Usa-nos. Eu quero Te louvar por este culto, por esse tempo, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe, aqueles que nos visitaram, pelos ministérios, pelas pessoas engajadas, por cada um que teve a sua participação. Eu quero Te louvar como cada um desses são importantes, Pai. Como eles são importantes. E eu quero abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Nós estamos voltando para casa, dá-nos um retorno feliz, dá-nos uma noite de descanso, recupera as nossas forças para que no dia de amanhã possamos começar o dia com animação, com a disposição de querer servir ao Senhor com alegria. Pai, nós não estamos pedindo que o Senhor tire de nós as lutas, as dificuldades, não. Nós pedimos que a Tua presença esteja conosco, para que a Tua presença possa fazer diferença em nós, e nós possamos fazer diferença na vida daqueles com quem nós nos relacionamos. Que o Senhor possa nos levar nessa fé, nessa confiança do Senhor. Mais uma vez, obrigado pela existência da igreja. Obrigado pela existência desses amados e amadas. Obrigado pela amizade, obrigado pelo companheirismo. E, Senhor, torna-nos cada dia mais conscientes de que somos um corpo em Ti. E que possamos alegrar, chorar, entristecer uns com os outros, mas que possamos glorificar o nome do Senhor. Pai, este é o nosso desejo, a nossa oração, a nossa gratidão. Nós a fazemos em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja. Amém e amém. Graças a Deus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.